Capítulo 9. Disposições gerais. Artigo 55. O Conselho Federal poderá intervir nos conselhos regionais, designando diretoria provisória para sanar irregularidades e promover eleições, numa das seguintes hipóteses. Alínea A. Inoperância manifesta do Conselho Regional. Alínea B. Inobservância, por parte do Conselho, das normas legais ou das resoluções do Conselho Federal. Parágrafo 1º. O ato de intervenção, que importará na destituição dos membros, será precedido de investigação sumária por delegado especial e somente será decretado pelo voto de 2/3 do Conselho Federal. Parágrafo 2º. A diretoria provisória terá o prazo máximo de 180 dias para sanar as irregularidades e convocar a eleição dos novos membros do Conselho Regional, vedada qualquer dos integrantes da diretoria provisória a participação nas chapas concorrentes. Parágrafo 3º. Cumprida sua missão, a diretoria provisória apresentará relatório de suas atividades ao Conselho Federal, inclusive o resultado da eleição e pedido de proclamação dos eleitos. Artigo 56. Nos prazos que forem estabelecidos em resolução, os conselhos regionais enviarão ao Conselho Federal a proposta orçamentária anual e a prestação de conta, bem como a demonstração da receita arrecadada, acompanhada da cota devida ao Conselho Federal. Artigo 57. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia estão sujeitos às normas estabelecidas no Código de Contabilidade Pública da União e legislação complementar. Artigo 58. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia poderão instituir periódico para divulgação de suas atividades. Artigo 59. O pessoal a serviço do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia é regido pela legislação trabalhista e inscrito no Instituto Nacional de Previdência Social. Artigo 60. O Conselho Federal de Odontologia tomará providências junto aos órgãos competentes no sentido de lhe ser transferida importância igual a 40% da totalidade da contribuição sindical paga pelos cirurgiões dentistas no ano de 1964. Na forma do artigo 26 da Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, e 20% da totalidade da contribuição sindical paga pelos mesmos profissionais nos anos subsequentes, na forma do artigo 8º, alínea A, da referida lei. Artigo 61. Enquanto não for elaborado e aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia o Código de Ética Odontológica ouvidos os Conselhos Regionais, vigorará, com ressalva do seu artigo 16, o Código de Ética Profissional da União Odontológica Brasileira, aprovado pelo Conselho Deliberativo Nacional da União Odontológica Brasileira, atual Associação Brasileira de Odontologia, no Congresso Odontológico Brasileiro. Artigo 62. De acordo com a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, o Poder Executivo tomará medidas para a instalação condigna dos conselhos regionais no Distrito Federal e nas capitais dos estados e territórios, tanto quanto possível em edifícios públicos. Artigo 63. O Conselho Federal de Odontologia baixará as resoluções que forem julgadas necessárias para o pleno funcionamento dos conselhos regionais, complementando a presente regulamentação. Artigo 64. O Banco do Brasil S.A. transferirá para a conta do Conselho Federal de Odontologia a cota de 20% da contribuição sindical paga pelos cirurgiões dentistas em todo o Brasil, independentemente de autorização das entidades sindicais interessadas. Artigo 65. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.